Nós estaremos lendo do verso 1 ao 7. Você achou o texto? Amém? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Você pode sentar. Eu quero fazer uma oração nesse momento ao Senhor por essa palavra, para que ela seja plenamente compreendida e absorvida por mim, por você, por cada um de nós que aqui nos encontramos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor fale através dessa palavra, e que o teu Espírito seja ele a nos convencer, a tocar em nosso coração, seja o teu Espírito a falar conosco e a nos corrigir, a começar de mim, ó Deus, e a nos tornar homens que são guiados pelo teu Espírito Santo. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus de Nazaré. Irmãos, eu ouvi certa vez um pastor dizendo que há 3 coisas que são ditas sobre nós. A primeira coisa é aquilo que dizem que somos. E a isso esse pastor chamou de reputação. Que reputação é aquilo que as pessoas pensam que nós somos. A segunda coisa é aquilo que nós achamos que somos. E a isso nós chamamos de suposição. Porque, na verdade, toda vez que nós falamos sobre nós estamos supondo que somos como de fato achamos que somos. Porque nós achamos que nos conhecemos. E nós não nos conhecemos. E é interessante que Davi, entendendo isso, ele diz assim: Pai, sonda o meu coração e me conhece. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. E a terceira coisa é aquilo que realmente somos, e que isso é dito e visto por Deus. Porque Deus, de fato, é quem sabe quem de fato nós somos. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele sonda nossos rins e nossas entranhas. E quando você entende o que ele está dizendo, você percebe que Deus não só conhece a motivação do meu coração, mas Deus conhece qual a motivação daquela motivação que está no meu coração. Então, Deus, ele conhece desde a raiz aquilo que nós somos. E eu acredito
que apesar das circunstâncias que nós vivemos, muitas vezes em nossa vida, elas não determinarem quem somos. Eu acredito que as circunstâncias, na verdade, elas revelam quem somos. E eu acredito ainda que muitas circunstâncias servem para Deus, que me conhece e te conhece de verdade, de fato, sabe, nos mostrar quem de fato nós somos. Por quê, pastor? Porque aquilo que nós somos é o que de fato irá nos guiar nas decisões que nós iremos tomar diante das circunstâncias que enfrentamos. Então, quando eu me suponho, quando eu estou falando sobre mim, eu ouvi alguém dizendo que quando nós falamos sobre nós mesmos, nós sempre nos olhamos com óculos cor-de-rosa, porque a gente sempre acha que a gente é o top, ou a gente é aquilo, sabe, perfeito, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa correta. E aí Deus permite com que venham circunstâncias na nossa vida para nos mostrar, de fato, que tipo de homem e de pessoa nós somos. Porque as circunstâncias, elas sempre vão nos levar a tomarmos uma atitude, a tomarmos uma decisão. E essa decisão e essa atitude, ela vai demonstrar, de fato, aquilo que está dentro de nós e que nos guia. E essa coisa que nos guia é determinante para mostrar quem nós somos. E é isso que eu vejo aqui nesse relato da vida do profeta Elias. Porque esse texto começa dizendo que o profeta Elias, ele vai confrontar o rei Acabe. E ele vai confrontar o rei Acabe por causa da idolatria do rei Acabe, que se casou com Jezabel, uma mulher, filha do rei de Sidom, sacerdotisa de Baal, uma mulher extremamente idólatra. Mas ele não vai confrontar Acabe só por causa da idolatria, ele vai confrontar Acabe também por causa da desobediência explícita que ele demonstra a palavra de Deus. Porque é no período em que o rei Acabe está governando que ele permite que um homem chamado Hilel reedifique os muros de Jericó, indo de encontro a uma palavra que Deus havia dito séculos atrás, através de Josué, o sucessor de Moisés, que quando eles conquistaram a cidade de Jericó, Josué diz assim: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Ou seja, o homem que reedificar a Jericó, é o que Josué está dizendo, ele terá o seu filho primogênito morto no início da reedificação, e o seu filho mais moço, ele irá morrer na conclusão da reedificação. E é isso que acontece com esse homem chamado Hilel. Ele perdeu o seu filho mais velho chamado Abirão, quando ele começou a reedificar Jericó, e ele perdeu o seu filho mais moço chamado Segube, quando ele termina de reedificar Jericó. Então, quando acontece isso, por causa do aval do rei Acabe, que não era um homem que se importava com as coisas de Deus, e aí eu digo para você o seguinte, que quem não conhece a Deus, erra e peca.
E Jesus Cristo diz isso aos saduceus, quando ele fala assim: errais não conhecendo as Escrituras. E o não conhecimento das Escrituras leva o homem a pecar contra Deus. E no caso de Acabe, era uma desobediência aberta, porque ele, como rei de Israel, do reino do norte, ele tinha por obrigação saber que Deus havia dito que não queria que Jericó fosse reedificada. Então, depois que Jericó é reedificada, Elias vai a Acabe e diz assim: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, quando ele diz isso, vem a palavra do Senhor a Elias e diz assim: retira-te, Elias, e pegue ali o oriente, e vá para juntos da fonte do ribeiro de Querite, porque lá eu ordenei aos corvos que te sustente, e você vai ficar bebendo ali daquela água. E ele, em obediência, ele segue a direção de Deus, e ele vai para lá conforme a palavra do Senhor o instruiu. E o texto diz que passados dias, e eu acredito que o texto ele quer dizer que passado muitos dias, o rio Querite se secou, porque não havia chuva. Então a pergunta a ser feita, e é com base nessa situação de Elias, que Deus colocou no meu coração essa palavra para ministrar hoje à igreja. Porque eu paro para entender aqui esse momento, eu paro para entender que, ainda que nós não estejamos junto ao ribeiro de Querite, nós muitas vezes estamos diante de circunstâncias que nos apertam e que trazem grandes dificuldades para as nossas vidas. E a pergunta a ser feita é: o que fazer quando você está no centro da vontade de Deus, e justamente por você estar no centro da vontade de Deus, a fonte seca? Ou eu vou melhorar a pergunta: o que fazer quando justamente por se estar ou por se fazer a vontade de Deus, as dificuldades te alcançam? Você entendeu o que eu perguntei? Eu quero dizer para você o seguinte: o que é que você vai fazer quando justamente porque você fez a vontade de Deus, a dificuldade veio e te alcançou? Então eu entendo que a questão aqui é que a resposta que será dada, ela de fato, ela determinará por quem nós somos guiados. E essa resposta que determina por quem nós somos guiados, dirá que tipo de homem nós somos. Eu acredito que Deus, ele deseja falar ou revelar algo ao nosso coração nessa noite. Por que que eu digo isto? Porque a Bíblia nos mostra que existem 3 tipos de homem. Existe o homem que é chamado de homem natural. Existe o homem que é chamado de homem carnal. E existe o homem que é chamado de homem espiritual. E como é que se classifica cada um desse tipo de homem? Esse tipo de homem, ele é classificado, na verdade, pelas circunstâncias. Porque são essas circunstâncias que mostram quem de fato é o que é. Pois não é o que eu digo, não é o que eu desejo, não é o que eu afirmo sobre mim, que determina que tipo de homem eu sou. Mas o que determina que tipo de homem eu sou é aquilo que me guia. E cada um desses homens, ele é guiado por algo específico.
Aí eu começo falando sobre o homem natural. O homem natural, ele é caracterizado por quê? Ele é caracterizado como natural porque ele é guiado pela razão. O homem natural é guiado pela lógica. E ele é guiado pela razão, porque ainda que ele esteja dentro da igreja, ainda que ele até de fato professe ter uma experiência com Deus, o homem natural, ele não tem o Espírito Santo. Se ele tem o Espírito Santo, há muito tempo que está apagado da sua vida. E por causa disso, esse homem natural, ele se deixa levar pelas aparências. E na verdade, esse homem natural, ele não consegue ver coisa alguma. Ele é espiritualmente cego, porque ele é dotado apenas das coisas naturais. Então esse homem natural, ele olha as circunstâncias, ele vê as dificuldades, e o que é que ele faz? Ele procura dar um jeitinho. Ele procura dar um jeitinho nas coisas, de acordo com aquilo que ele processou e que ele acha que é correto e que ele acha que vai dar certo. Então, se Elias fosse um homem natural, Elias, ele olharia para o rio Querite e ele analiticamente se levantaria e sairia em busca de uma outra fonte, mesmo sem ter a certeza de que encontraria outro ribeiro, mas ele sairia dali por quê? Porque era a coisa lógica a ser feita. Eu não estou dizendo que não devemos usar nossa inteligência, que nós não devemos usar o nosso poder de análise, que nós não podemos usar a nossa razão. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que acima da nossa razão, do nosso poder de análise, existe algo chamado buscar a direção de Deus, que deve estar acima de toda e qualquer coisa que nós venhamos fazer, principalmente daquelas coisas que nos mostram que o futuro não está tão claro assim para nós. Então o homem natural, ele agiria assim. Aí vem o homem carnal. O homem carnal, ele é carnal porque ele é guiado pelas paixões. Ele é guiado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Então, como esse homem carnal, ele vive por aquilo que sente, ele vive para satisfazer suas necessidades, e ele vive à flor da pele. Então o homem carnal, ele se desesperaria se estivesse junto ao ribeiro de Querite. E provavelmente ele murmuraria contra Deus dizendo: Deus, como é que pode? Eu sou teu servo, Senhor. Eu fiz a tua vontade. E o Senhor me faz passar por uma privação dessas. E esse homem carnal, ele sairia desesperado em busca de algo que lhe desse alívio e o impedisse de passar por tal privação. Porque a questão do cara que é carnal é que ele vive em função da satisfação. Ele não admite na vida dele passar por privação, principalmente se ele estiver passando por privação por estar fazendo aquilo que é correto. E eu, às vezes, acredito que é esse tipo de gente que povoa as nossas igrejas. E que é esse tipo de gente que vive de campanha em campanha, a fim de encontrar um meio de sair das lutas, dos apertos, das dificuldades que enfrentam, e em busca de algo ou alguém que lhe mostre o caminho das pedras para que não sofram e não se privem. E o que é o caminho das pedras, pastor? É o caminho mais fácil. É o atalho para que você possa prosseguir sem passar pelas dificuldades da vida. E eu hoje, fazendo essa mensagem,
eu paro para entender que também acredito que é esse tipo de homem que nós, líderes na igreja de Cristo, temos encorajado para que as pessoas se tornem. Quando suscitamos em nossas igrejas o que é denominado como o ano de Josué. Não, a nossa igreja está na campanha do ano de Josué. Por que o ano de Josué? Porque é o ano que fala das conquistas, de você atravessar o deserto, de você conquistar a terra prometida. E o povo, como o povo quer logo a terra prometida, como o povo quer logo, sabe, a posse das bênçãos, aí o povo vai. Não, essa campanha é maravilhosa. Esse ano vamos estar aqui no ano de Josué, é o ano das conquistas. E a pessoa é forçada a viver em função das conquistas, porque ela não quer saber de perdas. E ela se esquece que essas motivações podem ser motivações do íntimo dela, que são geradas simplesmente por essa questão de você estar diante de um status, diante de uma condição na qual você tenha tudo o que você precisa, e você não sente a falta de nada. E porque Deus, eu sou cabeça, eu não sou cauda, Senhor, eu não nasci para sofrer, está repreendido esse tempo ruim, está repreendido esse negócio do ribeiro aí que está se secando, Deus, porque eu sou teu filho, eu sou filho do rei, e eu determino, Senhor, eu não aceito passar sede, eu não aceito passar fome, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor cuida dos passarinhos, que o Senhor cuida dos lírios dos campos. Então Deus, em nome de Jesus, Senhor, me priva disso e me abençoa. É esse tipo de gente que nós estamos formando. É esse tipo de gente que tem entrado nas igrejas e que não consegue entender que muitas das vezes estar no centro da vontade de Deus vai levar você a justamente passar por privação, passar por dificuldades, passar por lutas, passar por momentos difíceis, passar, irmãos, por aquele período de deserto, que é extremamente necessário para que você cresça, você amadureça. É interessante, eu estava assistindo essa semana um desenho, eu baixei no YouTube um desenho que eu gosto muito. Esse desenho fala de uma pessoa que passou muitos anos dentro de uma cápsula, em estado de hibernação. E ele entra na cápsula como um jovem, e ele sai da cápsula como um adulto. E ele, já adulto, tem que assumir a liderança daquele povo. E aí, as pessoas que estão do lado dele, que entraram na cápsula adultos e que saíram adultos, porém não tão velhos assim. Tem um cara que diz assim, olha, você não pode fechar os olhos pela realidade de que essa pessoa ainda é uma criança no corpo de um adulto. Por que não é criança no corpo de um adulto? Porque ele não viveu as experiências que de fato levam uma pessoa ao amadurecimento. E aí, falando sobre essa questão, nós passamos para entender o que é que Paulo diz. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, quando ele classifica o homem carnal como crianças espirituais. Por que como crianças espirituais? Porque esse homem que é chamado de carnal, ele não cresce nunca. Ele começou na fé de um jeito, e passados anos, ele continua do mesmo jeito. Aí Paulo, em 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2, ele diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aí ele diz assim, leite eu vos dei a beber, eu não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Isso lá no passado. Ele está dizendo o seguinte, quando vocês começaram na fé, eu dei leitinho, porque vocês não podiam suportar o alimento sólido. Aí ele continua dizendo assim, e eu vejo isso como um lamento no coração de Paulo. Ele diz assim, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, você não cresce, você não cresceu, vocês não se desenvolveram. Então eu acredito que
Uma pessoa que é carnal, quando ela está no meio de uma dificuldade, ela se desespera. Ela começa a ficar aqui, ali, lá e cá, que nem criança inconstante. Ela ouve falar de uma campanha em tal igreja, ela vai. Ouve falar em tal campanha em outra igreja, olha, eu ouvi dizer que tem um homem ali que está realizando milagres. Aí ela vai para lá. E ela fica assim, por quê? Porque ela é uma criança espiritual ainda. Ela é uma pessoa que não se desenvolve. Mas aí existe também um terceiro homem, que é o homem espiritual. E esse homem espiritual, ele é caracterizado também por aquilo que o guia. E o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito Santo. E esse homem, ele vai recebendo constantemente as coisas do Espírito. E com isso ele vai crescendo e amadurecendo. E uma das marcas do amadurecimento desse homem é o discernimento, que é a capacidade de penetrar as camadas além da superfície e de ver as coisas como realmente são. Porque o cristão que está amadurecendo, ele cresce em seu discernimento espiritual. E com a ajuda do Espírito Santo, ele desenvolve a capacidade de compreender cada vez mais a mente e a vontade de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. E de ninguém ele é discernido. Porque esse homem, ele tem a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo não significa ser infalível e fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Ter a mente de Cristo significa encarar a vida e as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Então o homem espiritual, ele olha as dificuldades que ele está enfrentando e ele encara as dificuldades sob a ótica de Deus. Essa pessoa olha as lutas e ainda que ela não saiba por quê, o que está por trás, ela entende que eu estou passando por essas lutas, mas eu sei que Deus está no controle da minha vida e isso vai me fazer ser uma pessoa aprovada. E essa pessoa, que a Bíblia chama de homem espiritual, ela é uma pessoa plantada. Ela está no meio da fornalha, mas ela está ali seguindo. Ela está ali segura em Deus. Essa pessoa, sabe, ela tem a mente de Cristo, porque ela leva em consideração os valores de Deus. Ela leva em consideração os desejos que Deus tem para ela. E ela tem a mente de Cristo, porque ela tem os pensamentos de Deus. E ela não pode pensar da mesma forma que o sistema mundano implica e faz com que as pessoas queiram pensar. Então esse homem espiritual, junto à fonte de Querite, vendo-a secar, ele saberia que mesmo que a sua fonte seque, a fonte de Deus jamais secará. Você está entendendo, irmãos? E Deus me deu essa frase que eu coloquei nessa mensagem há umas 3 semanas. Eu estava orando de noite e Deus me deu para entregar essa frase para alguém. Eu coloquei no Facebook dessa pessoa. E eu disse para essa pessoa: o que fazer quando se está no centro da vontade de Deus e a fonte seca? Eu respondi: o que fazer é saber que mesmo quando a nossa fonte seca, a fonte de Deus jamais secará. E é isso que faz com que esse homem espiritual fique plantado. Por quê? Porque a base da fé desse camarada é Deus. E ele sabe o seguinte: se aquilo acabar, o Deus que cuida de mim, Ele vai fazer de uma outra forma, mas Ele vai cuidar de mim. E é isso que Elias nos mostra.
Elias nos mostra quem ele era. E é isso que Elias nos ensina, a sermos espirituais. Observe que o texto diz que, passado os dias, o ribeiro de Querite se secou. E esse texto mostra que Elias só saiu de lá quando veio a palavra do Senhor dizendo o que ele deveria fazer e para onde ele deveria ir. Eu acho isso lindo, porque Elias está vendo o ribeiro secando. Observe bem, o ribeiro, ou nenhum ribeiro, seca de uma hora para outra assim. Ele começa a ir perdendo a força das águas, começa a ir diminuindo e começa a passar bem fraco, até que ele deixe de fato de passar a água, ou de ter a água. E eu paro para pensar que Elias estava enxergando aquilo ali. Aquele ribeiro já não tinha o mesmo volume de água que antes. E a Bíblia diz que Elias estava no ribeiro. Cada dia ia passando e o ribeiro ia se secando. E a Bíblia não diz que Elias, Senhor, o ribeiro está secando, Pai. Me mostra o caminho, o que eu devo fazer. Sabe por quê? Porque o homem espiritual sabe o Deus que serve. E ele sabe exatamente o momento de Deus na vida dele. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. Eu quisera que a igreja estivesse cheia para ouvir isso. Porque nós, eu não digo só, não estou pregando essa mensagem porque eu me sinto bambambam. Eu também sou tentado a ficar desesperado. E a chorar e a ficar triste. Porque nós temos a tendência de ficarmos assim. Porque ultimamente, ou geralmente, a nossa fé, ela é bastante sólida quando nós de fato temos algo pela qual nós pegamos e nós podemos assim nos segurar. Mas a questão é que quando Deus, Ele tira da nossa mão aquilo que nos dá segurança, e que a gente não tem de fato com o que apalpar, a gente fica desesperado. E é nesse momento que nós somos levados a demonstrar não para Deus, porque Deus já sabe quem somos, mas a nós mesmos quem somos. E é aí que nós vamos ver se somos quem realmente achamos ou se somos aquilo que nós não queríamos ser. Por quê? Porque o homem espiritual, ele não se demove do seu lugar até que Deus diga. O homem espiritual, ele é guiado. A Bíblia diz que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se o Espírito de Deus habita em vós, vós sois guiados por Ele, e não pela carne. É incrível isso que o apóstolo Paulo ensina. A coisa está pegando fogo, não vai fazer nada não, Deus não mandou fazer, eu não vou fazer. Eu estava um dia ouvindo algo que o Paulo César, do Grupo Logos, um cantor que eu admiro muito, ele disse que alguém chegou para ele e falou assim: Paulo, o Logos não está mais na mídia, será que não é hora do Logos mudar o jeito de tocar para se atualizar? Aí ele disse que olhou para essa pessoa e falou assim: olha, aquele que nos chamou para cantar não nos mandou mudar de estilo ou de ritmo só para agradar as pessoas. Então, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela aguarda. Elias estava ali parado, foi Deus que mandou vir para aqui, eu estou aqui. No dia que ele quiser me tirar daqui, eu acho que ele pensou assim, ele vai dizer, porque para onde é que eu vou? Se aqui que é um ribeiro, está seco, imagina outros lugares, eu vou achar água aonde? Aí você está passando por uma terrível luta. Aí você vai fazer o quê? Você vai ter que aguardar e dizer: Deus, eu estou aqui, aguardando a tua direção. O que é que eu vou fazer? Fico, saio, retrocedo, vou para o norte, vou para o sul, o que tu queres? Então, é aquilo que vai nos guiar no momento da circunstância adversa,
é que vai demonstrar quem é que nós somos, irmãos. Se eu sou um cara natural, eu vou olhar e vou dizer 2 mais 2 são 4, então nós vamos fazer assim, 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 porque aquilo é o certo a fazer. O crente não é guiado pelo que é certo. Compreenda o que eu vou dizer. Não é o que é o certo a fazer que você vai fazer. É aquilo que Deus queira e quer que você faça, é isso que você vai fazer. Você está compreendendo? Você compreende o que eu estou falando? Se eu sou carnal, a coisa está pegando fogo, está dificultando para mim. Por que tem divórcios? Por que a maioria das pessoas se divorciam hoje? Porque quando vê que o casamento não era aquilo que ele pensava que fosse, e de repente não está tendo mais prazer com o cônjuge. Você está compreendendo a coisa, como é que é? Mas o que o homem espiritual faz? Faz a vontade de Deus. Ele está ali. Ele está discernindo as coisas. Ele está sendo dirigido pelo Senhor. Aí observe, nós terminamos o texto no versículo 7, que diz: passados dias, o rio Querite secou-se, porque não havia chuva sobre a terra. Aí o versículo 8 e 9 diz assim: então veio a palavra do Senhor, ou seja, depois disso, veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te. Por quê? Porque ele continuava ali, aguardando a direção de Deus. E vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aí o texto diz que só depois de ouvir a direção de Deus é que ele se levanta e sai de onde estava. Você é assim? Você de fato é assim? Você coloca Deus nos seus planos? Você, quando faz os seus planos, você procura saber se é vontade de Deus aqueles planos, aqueles projetos? Então eu acredito, irmãos, que o Senhor nessa noite quer nos levar a refletir sobre isso. Sobre que tipo de homem nós somos. Sobre que tipo de pessoas nós temos sido. Não estou falando de ser pessoa boa ou ruim, não estou falando disso. Ser ter um bom caráter ou um mau caráter. Eu estou falando se eu sou um homem carnal, natural ou espiritual. E a minha oração é que eu e você sejamos sinceros conosco mesmo, e caso vejamos que precisamos nos arrepender e pedir a Deus que nos guie, que assim nós façamos hoje. Dizer: Deus, eu reconheço que eu sou um homem natural. Eu faço com que minha vida seja guiada por aquilo que os meus olhos estão vendo. Deus, eu reconheço que eu sou um homem carnal, porque eu vivo em função da satisfação, eu vivo a flor da pele, e quando a coisa está difícil para mim, eu não consigo suportar a luta, eu fico aqui, eu fico ali, eu acabo me tornando uma pessoa inconstante. Se você detecta que tem sido assim, eu acredito que o Espírito Santo tem te chamado para um arrependimento e para uma mudança na sua vida. Eu acredito que Deus está nos chamando para refletirmos essa noite, para que nós alcancemos um nível de espiritualidade maior e nos tornemos, de fato, homens espirituais. Amém? Homens que são guiados pelo Espírito de Deus. Homens que não agem só porque têm que agir, mas agem porque estão debaixo da direção de Deus. No domingo passado, eu fiquei até 2 da manhã conversando com uma ovelha minha, e a gente conversando sobre algumas coisas da igreja. Eu disse: rapaz, sobre isso aí, eu não sei o que fazer. Então, se eu não sei o que fazer, eu não vou fazer nada, até que Deus me dirija no que eu devo fazer. Porque às vezes nós somos tentados a fazer as coisas só para dar uma resposta às pessoas. E geralmente, quando se faz isso, a gente quebra a cara. Então não há nenhum problema dizer: eu ainda não sei o que fazer, não.
eu vou esperar. Vai esperar o quê? A direção de Deus. Mas eu não vou esperar só, eu vou buscar a direção de Deus. Aí quando Ele me der, quando Ele te der, aí você age. Porque você vai estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Vamos ficar em pé? E vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê essa direção, em nome de Jesus. Você deseja isso? Você deseja ser guiado pelo Espírito do Senhor? Amém? Que conhece o amanhã, a gente só conhece hoje. E talvez Ele queira que você permaneça. Não sei onde, não sei fazendo o quê, mas permaneça, porque ainda que aquilo não esteja bem hoje, amanhã vai estar. Mas talvez, de repente, Deus queira que você se mude ou saia. E aí é Ele quem vai guiar você, que vai dirigir você. Amém? Vamos cantar. E depois nós vamos fazer uma oração.